Antes de assistir o vídeo, eu peço que vocês deixem o like, compartilhem e se inscrevam no meu canal, vai me ajudar demais. Opa pessoal, como estão? Me chamo Rich e você está no meu canal de animações. A animação indie que eu vou trazer hoje no canal vai ser um pouco diferente. Já que a outra animação que eu trouxe no canal foi The Amazing Digital Circus e era uma animação feita pela Grit. Mas o piloto dessa aqui foi feito por uma quantidade ainda menor de pessoas e com menos recursos. Algo que eu já vou elogiar desde já é a ideia deles terem feito em um estilo de comic motion, um estilo de edição que canais de animação e de edições costumam usar bastante hoje em dia. E eu até aprovo, pois fazer animações 2D frame a frame é extremamente difícil. Então utilizando desse recurso facilita ainda mais a produção de um projeto. Bom, já que eu enrolei bastante com a introdução, vamos começar. A animação que eu trago hoje se chama Realidade X e foi criada e está sendo dirigida pelo Galaxy Duo, que me deu a permissão para comentar sobre ela no vídeo de hoje. E agora que eu terminei todas as apresentações, vamos para o vídeo. Tudo começa com um dos nossos protagonistas principais da história, que se chama Matt, dormindo em seu quarto de maneira bem despreocupada, até que de repente seu despertador toca. E ele sai correndo para fazer seus afazeres básicos de casa e se arrumar para ir à escola, até ele se lembrar que ele já havia terminado o ensino médio há pouco tempo, e que agora tecnicamente estava de férias, onde seu irmão chamado Dake reforça isso, dizendo que por seu irmão estar vivendo na mesmice, ele já tinha esquecido desse fato. Uma coisa, que eu gostaria de comentar aqui é o quão eu acabo me identificando um pouco com o Matt. Afinal de contas, em breve ele vai completar 18 anos e ele está super desamparado e completamente sem rumo em relação ao que quer fazer de sua vida e qual caminho ele quer seguir. Um sentimento que ficará bem mais evidente na história mais para frente. Após essa cena inicial, Matt e Dake faz uma viagem para Raven Square, uma cidade onde seu irmão Dake poderia cursar sua tão sonhada faculdade de engenharia, e que ele estava super feliz que finalmente poderia realizar seu sonho. Diferente de Matt, que não estava tão feliz, e é entre essa cena que ele desabafa com Dake, comentando sobre sua infelicidade e que o próprio não havia achado um rumo para seguir. Logo, o Dake fala que certas pessoas demoram um pouco mais de tempo para se encontrarem na vida do que outras, falando para Matt que quando ele encontrasse seu próprio sonho, ele estaria lá para o apoiar nesse caminho, onde Matt entende as palavras do irmão e decide aproveitar o tempo com ele na Raven Square, onde os dois fazem várias coisas, como até mesmo perturbar a paz de um guarda da cidade. Bem pilantrinha esses dois, hein? Após isso, eles chegam em uma área mais afastada da cidade, quando eles dão de cara com uma espécie de galpão. E Matt pergunta o que era aquele lugar abandonado ao Dake, e Dake dá uma explicação de que aquele balcão pertencia a uma antiga empresa dos anos 90 que acabou falindo, mas reforça que ela trouxe diversos avanços tecnológicos para a humanidade. Matt então dá a ideia de eles entrarem lá dentro, que é o que acontece, e enquanto ambos vasculham o que poderia ter ali dentro, Matt achou um dispositivo estranho em formato de bracelete, e que ele também brinca dizendo que parecia com aquele canhão de Mega Man. Já eu, propriamente dizendo, eu falaria que parecia uma Omnitrix de Ben 10. Se preparem, pois vou falar bastante de certos elementos dessa animação que me lembram muito de Ben 10. Matt então colocou aquele dispositivo no braço e até aí tudo bem, né? Nada de estranho havia acontecido ainda, até que de repente o Dake olha para o teto e vê que as coisas lá fora estavam estranhas, pois era como se o mundo do lado de fora estivesse se destruindo, ou melhor, se fundindo. A única coisa que era mais certa de se dizer era que um evento muito catastrófico estava acontecendo no mundo deles. Dake fala para ele e o irmão se mandarem logo dali, antes que as coisas ficassem ainda mais perigosas, mas aí o pior acontece, pois eles são mandados para longe por meio de uma onda de choque e Dake é pego em uma descarga elétrica, assim ficando desacordado. Matt, de forma desesperada, tenta chamar o irmão, pensando que poderia ter acontecido o pior com ele. Matt então observa que o bracelete de antes começou a mudar de aparência e ganhou características de ponteiro de relógio. E eu não consigo negar que esse dispositivo se parece com o Omnitrix protótipo. Felizmente, após isso ocorrer, Dake acorda e Matt fica feliz que o irmão não tinha ido dessa para melhor. Assim, Matt decide sair do galpão junto do irmão, até os dois observarem essa cena em específico.
O mundo inteiro tinha simplesmente mudado completamente em apenas poucos minutos. Tudo era diferente, mesmo que tivesse algumas semelhanças, aquele local não era mais o mundo que eles conheciam. Dake, em meio a essa confusão, diz que eles precisavam achar alguma pessoa para perguntar onde eles se encontravam ou o que estava acontecendo de fato, que é o que os dois fazem. Mas Matt ainda estava tentando mexer naquele dispositivo e fazer ele parecer muito com o Ben 10. E Dake fala pra ele se aquele cos pobre não estava indo longe demais. Matt então tenta descobrir do porquê o bracelete tinha mudado daquela maneira. Assim ele acaba ativando os poderes desse negócio e consegue salvar o próprio irmão de ser esmagado por uma árvore, onde tanto Matt quanto Dake acharam isso muito da hora. Mas logo a curta felicidade deles acaba quando o Matt toma um tiro pelas costas vindo de uma garota chamada Darla. A Darla aborda os dois, perguntando como eles tinham achado aquele dispositivo e se questiona se eles iriam entregar esse dispositivo para o Mark. E esse Mark aí, só esperem mais um pouco que eu vou contar sobre ele. E esse cara aí vai ser tipo como se fosse o Vilgax dessa série. Então Matt tenta se explicar que eles estavam vivendo normalmente a vida na cidade deles, quando o céu ficou amarelo e houve uma explosão. Até que eles apareceram do nada por lá, sem nenhuma explicação do que realmente tinha acontecido, fazendo a Darla aceitar e que aquilo ali era um grande mal entendido, assim pedindo desculpas. Matt explicou como eles acharam o dispositivo e que foi um galpão abandonado e que não tinha nada a ver com esse tal Mark de quem ela fala. Até que o dispositivo simplesmente ativa seus poderes novamente e quase aniquila a Darla de uma hora para outra, fazendo ela pular em cima do Matt e chamando eles dois de malucos e indo dar um soco na cara dele. Mas aí então chega o personagem que provavelmente vem a ser meu personagem favorito dessa história, que se chama Joshua. E esse cara parece até que ele saiu de um RPG da Ordem Paranormal, de tão da hora que é o visual dele. Até o momento, na minha opinião, os visuais da série estão muito bons e a ambientação também. Admiro isso, pois é muito complicado fazer designs chamativos e até cenários inteiros. Mas enfim, agora eu vou parar de elogiar e continuar a história. Josh então pede para a Darla parar, onde a menina fica surpresa de finalmente encontrar ele, indicando que ambos haviam sido separados por esse evento estranho que estava acontecendo no mundo. Joshua diz que ela poderia ter se ferido gravemente e que ela não devia ficar atacando sem pensar em meio àquela situação. Dake então tenta perguntar para o Josh o que diabos estava acontecendo ali, até que o Josh viu o dispositivo na mão do Matt e pergunta como ele tinha conseguido encontrar aquilo. Vendo que a situação já estava crítica após o relato dos dois garotos, Josh enfim decide explicar o que era todo aquele evento maluco e também quem era esse tal Mark. O Joshua faz uma explicação de que Mark era um inimigo bastante antigo dele e da Darla. E Mark era um homem que tinha uma certa ambição em conseguir encontrar os dispositivos que estavam no pulso do Matt. Joshua diz que ele pretendia utilizar o poder daquele dispositivo para criar sua própria linha do tempo da maneira que ele quiser, para comandar a todos. Só de ouvir essa explicação, já dá para reparar o quão grande é o peso da responsabilidade que o Matt vai ter que aguentar, para que esse dispositivo não seja tirado dele. Isso já me faz vir com certas teorias que eu vou deixar para explorar no fim do vídeo. Falhando em conseguir achar o dispositivo, o Mark desenvolveu uma máquina que tentava replicar os mesmos poderes do dispositivo original, mas é óbvio que isso não daria muito certo, e essa máquina só ferrou com ambas as linhas do tempo, fazendo com que as duas linhas do tempo, tanto de Joshua e Darla, e tanto a linha do tempo do Matt e do Dake, se juntarem em uma só. E isso explica todos os eventos catastróficos que aconteceram enquanto os dois estavam dentro do galpão. Com essa junção das duas realidades, Joshua enfim dá o nome da realidade X, que é o nome da série. Joshua, vendo que aqueles dois não poderiam ficar sozinhos, inclusive o próprio Matt, afinal de contas, ele era só um adolescente de 17 anos com um artefato super perigoso em mãos, ele fala para os dois irmãos acompanharem ele e a Darla. Uma coisa que o Joshua também explica, e é uma pergunta que Dake direciona a ele, é sobre eles ajudarem a tirar o dispositivo do braço do Matt. Mas isso é algo que o Joshua diz ser impossível, pois no exato momento que aquele dispositivo acha seu portador, ele não sai mais. Algo muito parecido com o Omnitrix, não é mesmo? Os quatro então seguem para a cidade, pois Joshua precisava comprar novos equipamentos após ter tido a sua última batalha contra o Mark. Dake acaba se sentindo bastante incomodado em relação à cidade ter mudado tanto, e que eles nem conseguiram explorar tudo da antiga cidade, onde ao contrário do Dake, o Matt estava adorando aquilo, e que ele estava se parecendo muito com uma cidade meio futurista de RPG, e que não era para seu irmão se preocupar muito com isso.
E também, né, vale ressaltar o possível relacionamento do Matt e da Darla no futuro, pois o Matt pergunta, né, de forma interessada mais sobre o passado dela e também sobre o Joshua, onde ela diz que eles não tinham nenhuma ligação sanguínea, mas Joshua era como se fosse um tio para ela, já que ele cuidou dela desde pequeno. Matt diz que deve ter sido muito difícil vendo o tipo de situação que eles dois enfrentam em relação ao Mark, onde ela também questiona sobre como deve ser difícil ter que viver com um dispositivo tão poderoso no braço. Mas cara, sobre essa cena, posso dizer que esses dois aqui vão ficar juntos em algum momento da série. Só não dá pra saber se vai ser nessa primeira temporada, mas que terão um desenvolvimento. Só espero que nada de ruim aconteça com a Darla e muito menos com o Joshua, pois eles já se tornaram meus personagens favoritos dessa animação no momento. Mas agora é questão de esperar e como esse conflito com o Mark vai se desenrolar ao decorrer da história. Então Joshua se depara com uma loja de conveniência em vez da loja que ele sempre costumava ir para comprar seus equipamentos, vendo que a distorção e junção das realidades causou isso, fazendo com que ele tenha que pensar em procurar outra opção. Mas antes que pudesse ao menos fazer isso, uma fenda se abre ali perto, saindo dela uma criatura que se parece com o Fantasmático de Ben 10, só que de cor amarela. E essa coisa começa a criar um tornado sinistro na direção que ela apareceu. Joshua pede para a Darla segurar as pessoas na cidade, enquanto ele segue na direção daquela coisa, fazendo o Matt e o Deke se perguntar sobre o que diabos estava acontecendo mais uma vez. Josh então explica que aquela coisa era uma anomalia temporal, seres vindos de outras linhas temporais e que foram criadas por culpa do Mark, e que elas eram mais um dos diversos problemas que eles teriam que enfrentar agora, e é claro que Matt seria a melhor chance deles enfrentar aquela coisa, já fazendo o nosso protagonista se animar bastante com isso. Até que ele é parado pelo próprio Deke. Deke se perguntava se eles poderiam mesmo confiar neles e que o Matt estava simplesmente se jogando em algo muito maior que ele, que era enfrentar essas anomalias. Mas aí então Matt pede para o Deke relaxar e que inclusive para o Matt era como se ele finalmente tivesse encontrado o rumo que ele tanto queria achar, algo que só ele poderia fazer. Dizendo isso, Matt volta na conversa que eles tiveram na Riven Square e diz que seu irmão havia dito que iria o apoiar após achar seu caminho, fazendo com que Deke ficasse em silêncio, e assim Matt vai até Joshua e eles preparam as coisas para enfrentar e mandar aquela criatura de volta para onde ela veio, utilizando do próprio dispositivo que precisava localizar a linha do tempo exata da anomalia para que fosse possível abrir aquela mesma cena no espaço-tempo outra vez. E enquanto toda essa luta acontece, Matt começa a pegar o jeito de como os poderes do dispositivo funcionam, tendo esses poderes absurdos, pois ter o poder de conseguir manipular a realidade a seu favor era um poder bastante quebrado. E durante esse combate, Matt conseguiu até mesmo parar o tempo por alguns segundos para salvar a Darla enquanto os dois lutavam com essa anomalia, sendo um dos primeiros maiores feitos dele na história, e veremos o que mais ele conseguirá fazer no futuro, né? Só sei que o Matt, usando os poderes do dispositivo, ele ficou parecendo o Flash e também um pouco com o próprio Karun, na cena que ele estava carregando a Darla nas costas correndo. Assim eles atacam em conjunto e com o golpe final do Matt, que ele acerta na anomalia em alta velocidade, ele consegue atordoar a criatura. Assim eles conseguindo resolver o problema em grande estilo, com Joshua elogiando o Matt, dizendo que ele tinha talento para utilizar aqueles poderes. Após resolver o problema, Matt e Deke questionam onde eles iriam morar agora, já que a casa deles nem deve existir mais. E Josh então tem uma ideia, assim ele chegando em uma casa toda acabada, mas então Joshua configura o dispositivo para retroceder o tempo da casa, fazendo ela ficar novinha em folha. Isso deixou os três sem reação, com o Joshua rindo da cara de espanto que eles tiveram. Logo o primeiro dia naquele novo mundo termina, com Matt contando suas primeiras impressões e ações em um diário, e que aquele enfim seria seu novo recomeço e que ele tanto queria, com ele indo até sua cama e se deitando sobre ela, indo dormir satisfeito por aquele dia. A cena então corta para Mark, que estava em algum lugar que ainda é desconhecido para todos nós, e ele havia acompanhado tudo que o Matt e o pessoal tinham feito naquele dia junto da sua luta contra a anomalia. Uma de suas subordinadas pergunta para Mark se ele deveria enviar suas tropas para pegarem Matt, mas Mark responde que não era necessário, pelo menos por agora, que ele queria observar mais um pouco o Matt utilizando os poderes do dispositivo e que em breve ele o teria em suas mãos. Com essa última cena passando um grande ar de suspense em relação ao Mark, o episódio piloto enfim termina trazendo muitas perguntas. Por que o dispositivo estava no galpão? Será que no futuro, com Matt aprendendo mais sobre o poder do dispositivo, ele seria capaz de separar as duas realidades novamente e fazer com que tudo retorne ao normal?
Como vai ser o confronto contra o Mark e o quão caótico será essa batalha? Mas a minha teoria que fica no final, e talvez ela nem aconteça, é que de algum jeito o Mark vai conseguir pegar o dispositivo do Matt e em algum momento isso vai desencadear um apocalipse na realidade X, onde diversas anomalias vão surgir e vão destruir tudo que estiverem em sua frente. E aí a pergunta fica, se haverá sacrifícios ou o grupo principal vai ficar bem e nenhum deles vai morrer. Bem, eu espero que não, né? Mas o que acharam do vídeo? Deixem as suas opiniões nos comentários de como serão os próximos episódios da Realidade X. E se caso puderem ajudar o criador da série, eu vou estar deixando o link do episódio nos comentários e também o link do Catarse da série. Se caso não conseguirem fazer doações, então compartilhem o piloto. Isso vai ajudar muito o criador da história a continuar esse projeto independente. Mas enfim, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui e comentem #RealidadeX se você viu o vídeo até o final. Aqui eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo.